Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite gloriosa e maravilhosa qual o Senhor tem dado para os teus filhos, eu peço ao Senhor, meu Pai, auxílio do teu Espírito Santo. A tua palavra, Senhor, vai nos dizer, ó Pai, que o homem nada pode fazer, o homem não tem poder para mudar ninguém, mas o teu Espírito, ele pode, Senhor, transformar, ele pode mudar a vida, ele pode mudar caráter, ele pode mudar a situação, ele pode fazer acontecer do dia para a noite ou da noite para o dia. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, a tua palavra, Senhor, que é tua e não é minha, eu peço ao Senhor que nessa noite, toda potestade, meu Pai, no mundo espiritual, meu Deus, tudo aquilo que vem para roubar a boa semente, seja repreendido e aniquilado pelo poder do teu Espírito, mas que o Senhor possa, meu Pai, fazer a tua palavra, que é a semente da salvação, cair em terra fértil, que é o coração. Desinflama nessa noite, porque tu tem poder para fazer. Desinflama nessa noite, porque tu tem poder e liberdade para agir em nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, prepara a boa terra e que a tua palavra venha florescer, e no tempo certo ela venha dar os seus frutos, e que todos possam ver que a boa mão do Senhor é que fez isso. E você diz comigo? Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Livro de 2 Reis, capítulo de número 19, verso de número 14. É interessante porque todas as vezes que eu vou ministrar, eu peço a Deus para confirmar. E se tem uma coisa que o Senhor mais falou aqui nesse culto essa noite, foi sobre o poder da oração. E aonde eu vou ministrar nessa noite, diz assim no prefixo da minha Bíblia, eu não sei da sua. Ela diz assim, a oração de Ezequias. Então vamos ler, que diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Verso 15. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todo o reino da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Coloca a tua Bíblia no banco, não senta ainda. Coloca a tua Bíblia no banco. Olha para quem está do teu lado nessa noite e diz para ele com muito carinho e respeito, e diz para ela com muito carinho e respeito: o teu Deus é Deus que vê. Mas fica tranquilo, porque também ele é Deus que age. Aleluia. Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Queridos, a palavra a qual nós vamos fazer menção essa noite fala a respeito de uma oração, de uma busca por socorro em meio ao caos. Mas eu preciso dizer para a amada igreja que nada acontece do nada. Tudo tem um porquê e um para quê acontecer. A Bíblia vai nos relatar capítulos anteriores, meu irmão Gilles, que o povo de Israel é um povo escolhido, é um povo separado, aonde Deus queria habitar, aonde a presença do Senhor era notória, aonde o que eles precisassem Deus queria prover, aonde Deus queria se alegrar com eles e eles com o Senhor. Mas não é muito diferente dos dias de hoje, que o povo de Israel é um povo complicado, é um povo que Deus tem prazer em abençoar. Só que quando Deus começa a abençoar, eles viram as costas para o Senhor, eles começam a trazer
fazer deuses estranhos, para dizer que a glória é de outros deuses e não daquele que o fez, e não daquele que estabeleceu, e não daquele que falou e fez prover tudo o que eles necessitavam. Então a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava corrompido. O povo de Israel estava como o povo de Ezequiel, no capítulo 2, que ouvia, mas não dava ouvido. Estava como o povo de Ezequiel, que olhava, mas não conseguia absorver o que Deus estava fazendo. Aí a Bíblia diz que ele quer se fazer presente, mas aonde ele não é bem-vindo, o Espírito Santo, que anda com ele, quer andar contigo e quer andar comigo, ele se afasta, porque ele não vai andar com a igreja de qualquer maneira. Ele não vai se habitar, aleluia, na tua casa, na tua família, nos meios dos teus, se o ambiente não está preparado. A Bíblia diz que entra reinado e sai reinado, Diácono Roberto, e nada muda, e nada acontece. Mas agora a Bíblia vai dizer para mim e para você que quando o rei Ezequias, ele está dentro, aleluia, de Jerusalém, quando ele está pela cidade fortificada, porque a cidade era cercada e não poderia entrar dentro da cidade aqueles que vinham para afrontar, a Bíblia vai dizer que se levanta um rei que tenta afligir o povo de Deus. E venhamos e convenhamos, quando nós estamos no caminho do Senhor, o que mais se levanta é inimigo para tentar te tirar do caminho. Quando nós andamos no caminho do Senhor, o que mais se levanta é gente que não tem compromisso, querendo tirar gente que tem compromisso com o Senhor. Meu Jesus de Nazaré. Se levanta um rei, e esse rei começa a tomar posse, e esse rei começa a tomar terras, e esse rei agora se acha dono de tudo, se acha maioral de tudo, porque pelo que eu sei, aleluia, tem gente que acha que vai fazendo, vai agindo, vai competindo, vai tramando, vai ganhando território, e está pensando, ai que Jesus bobo, ai que Deus é esse que os cristãos falam, que nada acontece. Ei, nem tudo que está dando certo, Jesus está no negócio. Nem tudo, aleluia, que está dando certo no caminho errado, Jesus está aprovando. Ele está permitindo para ver até onde tu vai. Ele está permitindo para ver até onde tu aguenta. Como eu falei, o exército oposto estava querendo entrar no reinado de Israel, no reinado de Ezequias. Estava querendo tomar a força, porque como ele já tinha ganhado outras batalhas, ele começa a dizer ao povo de Israel, começa a caluniar, a afrontar o povo de Deus. E eu olhando e meditando na palavra do Senhor, eu vi que outra hora isso também aconteceu. Vocês lembram de quando Davi, ele vai deixar e observar, deixar coisas para os seus irmãos e observar, trazer notícia do seu pai, de volta como estão os seus irmãos na batalha. Quando Davi, um menino franzino, pequeno, de baixa estatura, não tinha formosura, aparência, e é nisso que as pessoas se enganam. Às vezes olham para você e diz, coitadinha, ela não é nada, coitadinho, ele não tem nada, não sabe o que tu carrega. Não mexe não, não mexe não, porque dá ruim, queridos. A Bíblia vai dizer que quando Davi chega até aquele local, até aquele momento, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que tinha um homem filisteu por nome de Golias, e ele estava dizendo se por acaso não havia homem em Israel para poder guerrear com ele, para poder competir com ele. Observe que o exército não estava sob o comando do Senhor, e é por isso que temia. Aí agora vai apertar. Sabe por que palavras têm paralisado a igreja nesses últimos dias? Porque a igreja não sabe quem de fato é e aonde está. Sabe por que a palavra
cristão tem desistido, porque ele não sabe quem ele é em Cristo, porque não é tamanho, não é beleza, não é grandeza, é posicionamento diante da palavra do Eterno. Um exército não teve coragem de guerrear em nome do Senhor. Aí Davi vai olhar de longe e vai dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? A Bíblia diz que um menino pede para lutar com um gigante. E isso me chama atenção, Luciana, porque é como eu falei, não é a aparência que tu tem, é o que tu carrega no coração, é o que está implantado na tua mente, no teu coração. Você precisa entender quem você é em Cristo, porque afrontas virão. Afrontas virão. E a Bíblia diz que um menino guerreia com um gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, e ele é vitorioso. A palavra do Senhor que fala no meu coração e ao teu coração nessa noite vai dizer que veio uma carta de afronta até Ezequias por Senaqueribe, que era alguém, era um oficial que trazia a resposta do rei da Síria para afrontar o povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que o primeiro contato do rei Ezequias foi tentar, sabe o que? Barganhar. Foi tentar fazer joguinho com o inimigo. Olha para quem está do teu lado com muito amor e carinho e respeito. Olha, que você precisa dizer isso. Contra inimigo, fala. Ah, eu quero mais alto. Contra inimigo. Não existe joguinho. Não existe parceria. Não existe peninha. Tem que ser aniquilado. É inimigo. A Bíblia vai dizer que Ezequias, por medo, porque não sabe quem ele é, Fabiana, vai tentar comprar o rei da Síria, tirando até os pertences da casa do Senhor. A Bíblia diz que ele tira o ouro dos portais e das portas para entregar para o inimigo. Só que com o inimigo, diaconisa Jane, não tem conversinha, não tem barganha, tem joelho no chão, tem entrega para Deus, para que ele possa pelejar por você. Não, barganhou, quer ser amigo de quem não quer ser. Ei, tem gente, eu vou falar, tem gente que quer ser teu amigo, mas não é porque te ama não, igreja. Tem pessoas que se aproximam de você, mas não é porque te respeita não, igreja. É estratégia de diabo, para poder saber como é que acontece dentro da tua casa, e você não tem visão estendida para entender. É inimigo. Meu Deus do céu. Quem trai não é quem está fora. Quem trai é quem está à mesa. E isso aconteceu com Jesus. 2026 nem chegou, vai chegar. A corda no ministério de Deus vai apertar. Aleluia. Porque é tempo de meninice, não dá mais para viver. É tempo de ampliar, é tempo de crescer, é tempo de ter visão. E você vai ficar do mesmo jeito? Tomou leitinho até hoje. A partir de hoje é comida sólida. Observe que ele tenta barganhar com o inimigo. Ei, quando a gente barganha com o inimigo, a gente tem um péssimo hábito, sabe o quê? Ai meu Deus, é porque a gente tem que ter misericórdia, né? A gente tem que ter amor, né, querido? Mas quando é inimigo não tem que ter não. Tem que funilar, tem que acabar. Se não fosse assim, É verdade. Davi, quando jogou a funda e a pedra bateu, porque não foi a pedra que matou o gigante. A pedra bateu na cabeça do gigante, ele caiu ao chão. Imediatamente ele não perde o tempo, ele pega a espada e corta a cabeça. Acabou. Você precisa aniquilar o que não é para te ajudar a fortalecer, levantar. Você precisa aniquilar. Observe isso. Ezequias erra
Deus. Passa-se um tempo, sabe por quê? Porque o que o diabo quer, Priscila, não é o ouro. O que o diabo quer não é a prata. Porque esse dia eu estava falando com o pastor Edivaldo. Eu vi uma mensagem curtinha, daquelas pequenininhas. Um rico chegando da porta do inferno. E ele vinha com as suas malas de dinheiro. O diabo ou o espírito da morte, que é o mesmo, ele vai olhar para o rico e ele vai dizer: aqui a gente não usa isso. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que no mundo espiritual o que vale não é dinheiro, o que vale não é cargo, o que vale não é casa, o que vale não é, aleluia, a mulher como se comporta, é alma. No mundo espiritual, tanto para céu quanto para inferno, o que vale é a alma. Então para ele não tem acordo de paz. Deu ouro, mas ele não queria ouro. Ai, meu Deus. Sabe por quê? O que ele queria é o que Deus já te deu: autoridade, poder, unção, graça. Ele não queria ouro, ele não estava disposto de ouro. Ele queria que, com afronta, Ezequias fosse um homem bom e chegasse reinado. Ai, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que a segunda vez que ele veio a Senaqueribe, um dos seus enviados, e preste atenção nisso, porque se Deus está falando é porque você vai precisar usar. Vai vir enviado do cão para fermentar o teu coração, para colocar coisa onde não existe, para tentar te paralisar. Porque antes de tentar te tocar, ele não é bobo, ele paralisa no emocional. E o emocional é paralisado por meio da palavra. O diabo tem brincado com cristão que não sabe o que é nem o que quer. Aí recebe a palavra, fica, toma uma pedrada na cabeça e fica zonzo. Ei, é tempo de saber quem tu é em Deus. Porque se Deus te estabeleceu, homem nenhum na terra e diabo nenhum no inferno vai paralisar a obra qual o Senhor já começou na tua vida. Senaqueribe começa a afligir. Vocês estão achando que vai paralisar um exército que ganhou guerras e guerras, cidades e cidades, com apenas uma lança que tu pode bater e machucar a tua própria mão? Olha o que ele está falando com o povo de Israel. Vocês acham mesmo que vocês vão ver? Olha o que ele fala com o povo de Israel, diaconisa Jane. Vocês acham mesmo, querendo mexer no psicológico, ó. Vocês acham mesmo que vocês vão vencer com esse Deus, conjuntura minha, tá? Que não aparece. Um Deus que nunca está com vocês, que nunca vem no templo para adorar com vocês. Vocês acham mesmo que vocês vão ganhar a guerra do meu rei, que já ganhou reinados e cidades a balde? Aí a palavra do Senhor vai dizer, sabe o quê? Que Ezequias, o rei Ezequias, toma uma posição. E é sobre isso que eu quero falar. Ele toma uma posição a qual os cristãos não têm entendido a luta espiritual. A luta é espiritual e é real. Mas só consegue saber que é espiritual e sabe como lutar ela quem vive no mundo espiritual. Porque quem vive como inércia, quem vive desligado, me perdoa, mas é palavra. Quem vive, aleluia, vindo na casa do Senhor achando que é apenas um encontro com irmãos para adorar e não entende a batalha depois daqui, não vai conseguir vencer. Ezequias ouve o que Senaqueribe está falando do lado de fora. E deixa eu te falar uma coisa. A palavra que Senaqueribe estava lançando, já que ele não poderia entrar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, até para Satanás tocar, ele tem que ter permissão do Senhor. Então ele não podia entrar na cidade a qual o Senhor era dono dela. Então o que é que ele vai fazer, pastor Edivaldo e pastor Nilson? Ele vai começar
a lançar a palavra. Porque quem não tem raiz, quem não medita na palavra, quem não é constante em oração, cai sobre toda e qualquer situação. Olha Senaqueribe, é maldade, olha, presta atenção. Senaqueribe, ele não podia entrar na cidade. A cidade era fortificada, tinha porta, tinha portões, tinha muros. Então olha a estratégia que ele age. Já que eu não posso entrar, eu vou fazer ele sair. Você está entendendo, pastor Edivaldo, pastor Nilson? Já que eu não posso, você não entendeu, não está dando glória. Já que eu não posso entrar na cidade que pertence ao Deus de Israel, eu vou lançar a palavra para começar a tirar. Você não entendeu. Você não entendeu, ele não pode entrar, mas ele está usando palavra para tirar. E quando ele tirar, o que está te esperando é um caminho sem volta. É um caminho sem dor, eu vou te explicar. Observe que os assírios, eles eram homens maus. E eu estava vendo a maneira, Cláudia, Mateus, que me ouve. Eu estava vendo que eles eram homens tão maus, tão maldosos, que eles tinham prazer, Ana Carolina, de cortar as mãos, cortar os pés, cortar a língua e furar os olhos. Olha a malícia. E eu falei, Senhor, a batalha é real. Porque o diabo, ele anda como leão. Rondando como? Ele não é um leão. Rondando como? Porque tudo que o Senhor, ele quer tenta ser igual. Ele anda rodando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí Senaqueribe está lá fora gritando. E o povo está acuado aqui dentro. Por quê? Porque não sabe quem é em Cristo. Não sabe, aleluia, o que o Senhor já decretou para a vida deles. Estão sendo confrontados. Estão dando um passo para trás, em vez de avançar. Aí aqui eu quero falar para a liderança, para corpo de obreiro e para nós pastores, porque a palavra não é primeiro aqui. A maneira que o rei Ezequias faz, porque ele não foi chamar pessoas para ir até o templo. A Bíblia diz que ele, ouvindo do lado de dentro, quando ele ouve que Senaqueribe, que veio para tentar afligir o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que Ezequias fez o que era para ele ter feito desde a primeira hora em que o inimigo foi ter com ele. O que, pastora? Ele foi ao templo. A Bíblia que diz, não sou eu. E quando ele entra dentro do templo, pastor Edivaldo, ele gosta de dizer isso aqui, né? Quando ele entra dentro do templo, ele não entra com ego de rei. Ele não entra com o ego do que é ou que deixou de ser. Ele entra com humilhação. Porque se você quer ver oração respondida, é oração por meio de humilhação. Deus não ouve oração de soberbo. Deus não ouve oração de quem acha que é. Deus não ouve oração de quem coloca o seu irmão lá para baixo e se acha o máximo. Deus não ouve oração de homem que não tem concordância com mulher. Deus não ouve oração de mulher que não concorda com o homem. Porque ele não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus fiel, justo e verdadeiro. Observe que a maneira que Senaqueribe, ou o rei da Síria, ou o próprio diabo age é o mesmo, por meio da palavra. E tem gente que não vigia e entrega sua própria boca para o diabo fazer bagunça. Não traz ninguém para dentro, mas tira um monte de dentro para jogar fora. Deus está vendo tudo, Ele sabe de tudo e vai cobrar de você, tá? Meu Deus, da glória. Por meio da palavra. Ele disse, eu vou afrontar, e o povo estava com medo. Porque você já imaginou você dentro da igreja? Um exemplo que eu vou dar aqui para aqueles que não conseguem compreender muito texto. Vamos supor que nós estamos dentro da igreja. Aí nós ouvimos uma notícia de que vai ter um bombardeio. Vem aí alguém, está repreendido no nome de Jesus. É um exemplo da igreja.
e vai bombardear a igreja. O que você vai fazer? Você vai ficar desesperado porque não tem para onde a gente correr. O que você vai fazer? Você vai correr. Só que é na corrida, é no escapulir por meio da palavra, da afronta, que o diabo está te esperando lá fora e armando um laço contra a vida do crente que tem aqui. A estratégia não mudou. Mudou o tempo, as estações, os dias, as coisas, mas a estratégia ela é a mesma. Quando o rei Ezequias, ele ouve o que Senaqueribe está falando, queridos, ele entra para dentro do tempo, sem falar nada com ninguém, ele já era para ter tomado essa atitude, há muito tempo, oração. Ele entra para dentro do templo com humilhação e ele começa a orar ao Senhor. Aí eu fui entender, sabe o quê? Que a maneira que Deus trabalha, porque Ele é justo, e justiça, quando você vai no fórum, no cartório, você vê uma balança com um peso, né? Que a medida ela tem que ser a mesma. Justiça, não é isso? Ou o condenado é aquele que pesa mais, não é isso? Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele ia pesar a mão sobre os inimigos, mas antes dele pesar a mão sobre os inimigos, ele ia tratar aqueles que ele disse a maneira como que devia estar. Lembra que eu falei no começo do texto? Me ajuda aí, Gabriel. Lembra que eu falei no começo do texto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o povo de Israel tinha virado as costas para o Senhor. Lembra que ele tinha feito estátuas para adorar a Deus a qual nem existia. Aí o Senhor está dizendo aqui para mim e para você nessa noite: tu quer vitória, né? Tu está sofrendo, tu está padecendo. Muito bem, eu vou te dar vitória. Eu quero te dar vitória porque tu é meu. Mas antes disso eu vou te ensinar a voltar pelo caminho a qual tu não tinha que ter saído. Eu vou te ensinar a voltar para o lugar da oração. Eu vou te ensinar a voltar aonde tu ganhava a batalha. Eu vou te ensinar a ir para o lugar onde tu tinha relacionamento. Tu nem precisava passar por isso, porque eu já era contigo para te livrar. Desapercebido o povo de Deus está. Glória. Ei, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui pessoal, tá? Mas eu vou falar porque eu acho que algumas pessoas acham que nós é Superman. Longe disso. Coitada de mim, meu Deus. É tanta porrada, mas eu vou se aprumando. Em nome de Jesus. Queridos, essa semana eu passei por uma situação tão complicada que eu não vou entrar em detalhes. E eu tinha que tomar uma decisão. E a decisão a qual eu tomei foi uma das mais difíceis da minha vida. Mas posicionada em Deus. Pastor Edivaldo é prova. Mas posicionada em Deus, debaixo da cobertura de Deus, e em oração ao Senhor, eu tomei essa posição. E eu fiquei triste, não fiquei, pastor Edivaldo? Fiquei cabisbaixa. A diaconisa Jana até falou comigo na quarta-feira: pastor, eu estou vendo que a senhora está um pouco estranha. Eu falei: minha filha, é muita coisa, mas está tudo certo em nome de Jesus. Sabe por quê, igreja? Porque quando o Senhor Ele nos chama, Ele não diz que o nosso caminho será de rosas. Ele diz para a gente logo carregar uma cruz, para a gente logo renunciar ao nosso eu e às nossas vontades. É o que Ele falou. Tu quer? Ele não está obrigando, Ele está dizendo: você quer? Porque o caminho que eu tenho para você é de cruz, é sofrimento, é dor, é calúnia, é difamação, é pessoa que se levanta. Ninguém pode te estender a mão, como tem um louvor, né? Ninguém pode me ajudar, mas para estender a mão para te jogar lá fora, pode. Mas a pergunta que fica é: quem você está sendo fito? Aonde você está fitando os seus olhos e os seus ouvidos? No Senhor. Porque quem está em Cristo não perece por qualquer coisa. Ei, nós temos dores, nós temos sonhos, nós abrimos mão de coisas, e quem está ao nosso derredor sabe que eu odeio mentira. Eu não ia vir para cá para mentir, contar historinha triste, não. E nem estou falando historinha triste, estou falando de realidade, de coisas reais. Porque quando nós aceitamos o chamado, nós sabíamos o que seria calúnia, traição, difamação, pessoas que se levantam contra, pessoa que você estende a mão e te taca pedra. E eu entendo que é porque eu tenho fruto. Estava passando por uma grande situação, mas eu não deixei de me alegrar com a diaconisa
conquista da sua moto. Eu não deixei de estar aqui ontem no shopping bebê daquele, nem de ajudar na organização. Eu não deixei de estar aqui hoje mencionando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque não é, aleluia, o que acontece lá fora, é o que eu escolhi estando em Deus. Eu escolhi servir a Ele, independente, sangrando, sofrendo, caluniado, sendo machucado. Eu sou a mesma com Ele. Precisamos entender quem somos. Tem que parar de dar legalidade para o inimigo te identificar com ele, que é o quê? O cristão, que o diabo diz que é um derrotado, e dá ele é mesmo, eu sou. Você é feia. Eu sou feia. Gente, maturidade espiritual para 2026. Saiba quem você está posicionado e aonde você está. Saiba por quem você está fazendo. Saiba para quem você entregou a sua vida. Saiba que o Deus Todo-Poderoso não poupou o seu único filho, mas antes entregou por amor de mim e de você. E você está dando ênfase. Aí o Senhor está só esperando, como eu falei. Deus é justo. Ele vai pesar a mão, porque ele está afrontando o próprio Deus e está afrontando o seu próprio povo, Leonardo. Mas Deus também é justo para julgar a tua causa, desde que você esteja posicionado nele, porque ele não é menino, ele não é mentiroso, ele não trabalha com barganha, ele trabalha com verdade. Aí o rei Ezequias vai fazer uma oração, e eu quero ler para você e a gente vai finalizar. Ele diz assim, ó, ele recebeu a carta, que é a afronta. Ele recebeu em carta, mas é a afronta, é o que tem se levantado contra a tua vida. E ele recebeu a carta dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, que é o templo. Subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E ele orou diante do Senhor, dizendo, olha o que ele diz: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado, agora está, né? Porque outrora não estava. Olha o que ele diz: ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Olha o que ele está fazendo, ele está reconhecendo quem ele é para o seu povo. Somente tu és Deus de todos os reinos, dando a glória para quem de fato tem. Eita, meu Deus! De todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Olha o que ele diz no verso 16: inclina, ó Senhor, os ouvidos e abre os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olha o que ele está falando. Ele entronizou, ele trouxe de volta o que tinha se perdido. Ele colocou o Senhor aonde ele nunca deveria ter saído, acima dos querubins, dizendo que ele é santo, ele é majestoso, ele é glorioso, ele é único, ele é suficiente, ele é Deus da minha guerra, ele é Deus da tua guerra, ele é Deus de batalha, ele é Deus de justiça, ele é Deus que vê, ele é Deus que age, ele é Deus que faz, ele é Deus que abre, aleluia, cova, ele é Deus que fecha cova, ele é Deus, aleluia, que muda o cativeiro da tua vida. Ele trouxe a presença da onde nunca deveria ter saído. Ele dá glória e ele coloca o Senhor no lugar da onde nunca deveria ter saído, na posição mais elevada, onde ele diz que não divide a sua glória com ninguém, porque outrora o povo estava dividindo a glória do Senhor com deuses pagãos.
última parte da sua oração, ele vai dizer: ó Senhor, eu me arrependi, eu confessei o meu pecado, eu te trouxe de volta, eu reconheço que eu preciso do Senhor todos os dias comigo. Agora eu coloco o Senaqueribe nas tuas mãos, porque ele tem assolado o teu povo e o teu próprio nome. E aqui eu finalizo. O Senhor quer trabalhar a igreja a teu respeito. Por muitas das vezes nós se sentimos ofendidos. Por muitas das vezes nós achamos e nos colocamos, isso é um perigo. Eu preciso dizer isso para a igreja, eu não sei porquê, mas o Espírito está me induzindo a dizer. Muitas das vezes nós compactuamos com o diabo. Pastora, que coisa forte que a senhora está falando. Calma que eu vou te explicar. Por muitas das vezes nós compactuamos com o diabo, porque o diabo, ele ama quem se vitimiza, quem se coloca como um pobre coitado, quem se coloca como o pior da casa. Não estou falando como o menor, eu estou falando como o pior. E quando você vê pessoas com esses sinais, comece a observar, igreja, porque é o diabo que está habitando ali. Eu preciso dizer isso para a igreja, porque a gente quer fazer com o coração, mas o Senhor disse que a gente tem que ser maduro aqui, ó. A gente tem que cultuar Ele de todo o nosso intelecto, com toda a nossa mente voltada para Ele, porque o coração é enganoso, o coração mente. Então o que o Senhor quer nesses últimos dias é que você traga a presença de volta da onde saiu. Ele quer relacionamento. Ei, eu vou terminar, mas eu quero te dizer que a carta de afronta não é para você colocar no Facebook, não é para você colocar no Instagram, não é para você colocar no Tinder, no Kindle, eu não sei o que é que tem aí. É para você ir para o joelho. A geração dos últimos anos não sabe o que é lutar a luta no joelho. A luta está se levantando e você está barganhando. A luta está se levantando e você está endurecendo o coração. A luta está se levantando e você está batendo boca com ares e pessoas rindo de você, enquanto o Senhor está dizendo: eu quero te dar vitória, mas volta para o quarto da oração. Cristãos, eu não consigo entender, e o meu coração desfalece quando eu chego dentro da igreja e pessoas estão a ver navios porque estão preocupados com uma manhã, ou com a luta que se levantou. Quem você é em Cristo, ou que pelo menos você sabe sobre Cristo, porque se você sabe quem Ele é, não estava com essa cara para baixo, moribundo, mas estava com a certeza da vitória que Ele é fiel. Eu não aguento mais chegar no culto e ter que ficar implorando para cristão adorar, porque não sabem quem Cristo é de verdade. Eu não suporto mais pastor Edivaldo e pastor Nilson. A igreja se reunir para adorar e bendizer o nome dele e está preocupada com as coisas da igreja. Não é mais admitível. Vai para outro nível, igreja. Aprenda a orar, aprenda a jejuar, aprenda a se levantar no meio das afrontas, porque é isso que te impulsiona. Se tiver tudo tranquilo, tudo maravilhoso, tu vai para shopping, tu vai para praia, tu vai para todo lugar, mas tu não vai para casa do Senhor. Aí o Senhor preparou a luta, o Senhor preparou o cenário, porque Ele está dizendo: eu quero você de volta aonde você começou, na oração. Finalizo. Você vai mesmo se entregar para virar petisco de Senaqueribe? Ou tu vai tomar uma atitude hoje? Aleluia, glória a Deus. Tu vai mesmo continuar virar o
Ou tu vai entrar no quarto da oração hoje? Tu vai mesmo tentar assimilar, entregar qualquer coisa para o Senhor e o inferno te bombardear? Ou tu vai entrar no quarto da oração hoje? O Senhor quer te dar vitória. A igreja se coloca de pé. O Senhor quer te dar vitória. E a vitória que Ele tem para a tua vida é grande, é maravilhosa. Como diz a palavra do Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas não é de qualquer jeito. Para a vontade dele ser boa, perfeita e agradável, você tem que suportar, você tem que aprender, você tem que crescer e amadurecer. Aí sim você vai viver a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Não tem mais. Não tem mais. Não tem nenhum mais. Tem uma vida cheia de fragmentos. E você precisa acordar. Você precisa ver com o olhar espiritual. Quantas pessoas se levantam e nunca colocou ninguém para dentro, mas já foi fonte do diabo. E eu sei, para colocar para fora. E cristãos imaturos dando ouvido. Mas hoje o Senhor te levanta. O Senhor te levanta porque tu vai voltar para o quarto da oração. Tu não vai deixar ser levado para o sambalate. Tu não vai deixar ser levado por Tobias, por Gesem. Mas tu vai se levantar. Tu vai se levantar como pelejadora do Senhor. Tu vai se levantar como soldado do Senhor, como guerreira. Que é para isso que Ele te levantou. Ele te levantou para te fortificar, para te ajudar. E a vitória é do povo do Senhor. E a igreja bate palma. Eu aceito o caminho.